Olá, como vão vocês? Todas vão bem? Todos vão bem? Hoje é o nosso último encontro, tentando responder à dificílima pergunta: por que filosofar? Que é também o título da nossa obra de autoria de Jean-François Lyotard, Por que filosofar? Por coincidência, eu acabo de ver hoje no boletim da editora original francesa chamada PUF, Presses Universitaires de France, que o livro acaba de ser comprado para a Itália por uma editora da qual eu gosto muito também, que tem um catálogo que me causa certa inveja, chamada Raffaello Cortina, uma editora italiana que acaba de comprar o Porquê Filosofar, do Lyotard, que está à disposição dos brasileiros desde 2014, que ainda é tão pouco lido. Então, seria bom se vocês me ajudassem a dizer às pessoas interessadas em filosofia que deem uma olhada nesse livro, que é uma introdução à filosofia, uma introdução exigente, é certo, porque Lyotard nos faz passear por territórios pouco conhecidos quando se trata de introdução à filosofia. Hoje, o nosso encontro se intitula Sobre a Filosofia e a Ação. Porque é sempre essa questão de a gente pensar qual é a ação possível em decorrência do exercício filosófico, do tirocínio filosófico que a gente faz. Toda filosofia leva a alguma ação, mesmo que seja a inação, mesmo que seja a contemplação dos astros e das realidades ultraterrenas inexistentes. E eu queria começar com a 11ª tese sobre Feuerbach, que é escrita pelo jovem Marx, ali por volta de 1845. É a frase mais conhecida das teses sobre Feuerbach, que é a seguinte: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diferentes maneiras quando se trata de transformá-lo. Esse é o ponto de partida adequado para a gente começar a conversar sobre a real extensão da impotência, da incapacidade, da ineficácia da filosofia aos olhos de quem pensa em potência, em capacidade e em eficácia desse modo produtivista, empreendedorista, odeio tanto a palavra que até nem sei dizê-la, empreendedorista, que atualmente se busca, especialmente no Brasil. E nós, nesses nossos encontros, viemos apontando justamente o contrário. Nós tentamos demonstrar que a filosofia pertence ao desejo, como todas as outras coisas pertencem ao desejo. A filosofia não é diferente das paixões simples que nos movem. Ela é apenas desejo. Então é um movimento que nos faz nos dobrar sobre nós mesmos, é um movimento que nos faz nos refletirmos diante de nós mesmos. A filosofia é também um desejo que se deseja, como a gente fala em psicanálise também. E vimos ainda que buscar uma origem para a filosofia é uma empresa, é um empreendimento completamente inútil. Porque é da falta que nós sofremos que surge a filosofia. A falta da unidade originária e original. Essa falta da unidade não é passado, não ficou no passado, não ficou na origem. Ela está aqui. Essa falta nos habita. A gente olha para o mundo, olha para a gente e diz assim, falta a unidade. Né? Eu me sinto separado de alguma coisa. Então a filosofia nasce desse desejo que deseja a si mesmo, não cessa de se repetir.
Então, a origem da filosofia é a própria necessidade de filosofar. E é aí que ela se lança à história, é aí que ela constitui a história. Nós pensamos também um pouco sobre a fala filosófica e vimos que essa fala não pode se encerrar em um discurso coerente, suficiente, fechado, que diga eu sou o discurso completo, a revelação de todo o sentido, a partir daqui vocês não precisam de mais nada. A fala filosófica está sempre aquém daquilo que se quer dizer. É pesado isso, é pesado pensar isso, né? É pesado pensar que você não achará nunca o sentido completo. Então, filosofando, a gente descobre que filosofar não serve para nada, não leva a nada, assim como a literatura. Então, nós estamos tratando de um discurso que nunca entrega conclusões definitivas, porque esse discurso vem de um desejo que carrega a sua origem. E qual é a sua origem? Uma falta que nunca pode se preencher. Portanto, nós nunca nos preencheremos. Aquela noção moderna de felicidade a todo custo. Você nasceu para ser feliz, construa sua felicidade. Tudo isso está bem longe dessa filosofia que nós estamos propondo aqui, baseados na reflexão de Lyotard. A filosofia é um indigente perpétuo. Viram que a filosofia, o amor nasceu da indigência, da penúria e da riqueza. Nós tratamos disso também. Então, é por isso que o filósofo faz uma pobre figura junto a seus colegas, outros cientistas, pesquisadores, acadêmicos, nas ciências que são todas filhas, decorrências da filosofia. Esse sim tenho que ensinar a vocês. De que serve então filosofar? Por que filosofar? E nesse momento a gente ouve um rumor que vem daquele tribunal de Atenas, em um dia qualquer do ano 399 antes de nossa era. Ali, eu só sei que nada sei, responde que a filosofia não serve para nada. E esse rumor que nos vem de longe, do ano 399 antes de nossa era, diz contra o filósofo: se você sabe que nada sabe, se você sabe que o seu exercício intelectual não serve para nada, então você pode morrer. Você deve morrer. Hoje, filósofos não são mortos, né? Pelo menos eles não recebem uma taça cheia de cicuta para beber. Mas se pode matar a filosofia sem envenenar o filósofo. Basta a gente pensar nas tentativas desse nosso atual desgoverno de dispensar a filosofia das aulas do ensino médio, do currículo do ensino médio, dispensar a filosofia, de tirar verbas para pesquisa em humanas. Então se pode matar a filosofia sem envenenar o filósofo. E também se pode impedir o filósofo de ser ouvido na sociedade, de interpelar, por exemplo, o responsável pelos cultos religiosos e de lhes perguntar inocentemente o que é a piedade, como Sócrates fazia. Linkem a filosofia com os dias atuais. De perguntar ao governante o que é que ele está fazendo, desgovernando. Então se pode impedir o filósofo de fazer tudo isso, impedir a filósofa de fazer tudo isso. Pode-se dar ao filósofo, à filósofa, um lugar qualquer, à parte, de modo que eles não façam muito barulho, não tragam dissonância à melodia do desenvolvimento. Vamos desenvolver o Brasil, vamos tornar a reserva no litoral entre São Paulo e Rio, vamos tornar aquilo uma Cancún para desenvolver o turismo. De tempos em tempos, uma ou duas ideias
advindas da reflexão filosófica podem ser cooptadas, podem ser enclausuradas, se quem está no mando interpretar que essas ideias são instrumentos para transformar as coisas e transformar as pessoas para seu objetivo de desgoverno. É aí que a gente precisa voltar a pensar. Dizer transforma o que é dito. Nós não podemos esquecer disso. E nós não podemos esquecer também que nós não podemos agir sem saber o que queremos fazer, sem desenhar qual será a nossa ação, sem discutir essa ação com nós mesmos e com os outros. Nós temos de fazer isso para ampliar tanto o nosso dizer quanto o nosso fazer. A filosofia é falsa quando se desloca para o mundo metafísico, quando sublima, quando busca uma verdade que seja uma verdade pacífica, quando ela se retira para fora do mundo real e não se preocupa com as questões do mundo real. Essa é uma crítica radical que Lyotard faz à filosofia e com a qual eu concordo, baseado e me fazendo me basear em Marx. Porque as questões filosóficas não são questões filosóficas, são questões reais, transcritas, codificadas em uma linguagem que é a linguagem filosófica. Porque o mundo é humano, o mundo não é filosófico. E quando se fala do mundo, se fala no mundo individual, no mundo de cada pessoa, e no mundo interindividual, no mundo social. Esses dois mundos também provêm da falta. Também são habitados pelo desejo que se alimenta de si mesmo. A filosofia precisa partir dessa falta e, ao partir daí, ela não pode pular para um mundo não humano, para um mundo metafísico. Ela não pode passar para um outro lugar, para um além. Ela precisa se manter neste mundo. Então a gente não pode trapacear, usar a filosofia para trapacear. É preciso tomar a filosofia em sua instância mais profunda, que é a instância do desejo, porque a filosofia é filha do desejo. Então, Marx revela a importância essencial dessa filosofia que é filha do desejo. Tomado do ponto de vista de Marx, do ângulo de Marx, a filosofia busca seu próprio fim, assim como a história, assim como as sociedades buscariam seu próprio fim. Pode surgir daí uma filosofia que, pela fala, tenta dar uma resposta definitiva à pergunta da falta que está em sua origem. Mas nós estamos já bastante distantes de Marx, vendo que essa falta não vai deixar acontecer a morte da filosofia, porque buscar uma solução para os problemas com os quais o indivíduo se depara sempre nos fará voltar à falta, voltar à cisão, voltar à perda da unidade. O movimento desenhado por Marx é um movimento que também não se concretiza. A filosofia é entendida por Marx como uma ideologia. Trata-se agora de transformar o mundo, significa que é preciso modificar a realidade, mudar a vida, de maneira que não seja mais preciso filosofar. Marx advoga um momento em que nós entraríamos em posse de nós mesmos.
Mas esse movimento não tem se realizado. O que pode o filósofo, então, diante dessa exigência realista? Esse filósofo, essa filósofa que dormem na obscuridade de um longe, que os leva a não ter uma resposta para essas questões propostas também pelo próprio Marx. Nós estamos já distantes, como eu disse, do Marx, diante da necessidade de transformar o mundo com a mesma impaciência, com a mesma cólera que a 11ª tese sobre Feuerbach lançava contra a filosofia. O desafio de Marx é verdadeiro, é urgente de ser considerado. Então, a ação de transformar a realidade não é uma atividade qualquer. Porque não é toda atividade que realmente transforma seu objeto. Existem falsas atividades que aparentam eficiência, que aparentam eficácia, mas que alcançam resultado imediato. Alcançam resultado imediato sem transformar realmente as coisas. Um político, por exemplo, pensem num político que tem uma agenda cheia de compromissos até a tampa, que tem 4, 5 telefones celulares em sua mesa e que dita 3, 4, 5 mensagens ao mesmo tempo e que dita 9 posts para as redes sociais, que tem 20 mil pessoas sob suas ordens. Pensaram nos deputados, senadores? Eles. Então, não são necessariamente pessoas que transformam a realidade. Podem ser meramente alguém que trabalha tanto para manter o que é, para conservar as coisas, para conservar as relações entre as pessoas no estado de sempre. Pensando em Brasil, dominação constante, inclusão nenhuma, e aí todos esses políticos dizendo que trabalham para transformar o mundo. Atividades desse tipo, desse modo, não são ação transformadora. Não são ação transformadora no sentido assumido pela fórmula de Marx. Trata-se de transformar o mundo. Porque Marx falava da necessidade de destruir ou de contribuir para destruir a falsa consciência, inclusive a falsa consciência defendida pela filosofia. Só que, a essa distância, nós começamos a ver com Lyotard que destruir a falsa consciência significa reconhecer que a falta da qual nós partimos é impreenchível, de que dizer que a falta tem conclusão é um extravio ideológico, tanto quanto a filosofia interpretada como arma de transformação imediata do mundo. Então, em que consiste essa ação sobre o mundo? Em que consiste essa transformação? A ação filosófica não é um negócio simples, não é uma mera operação. Transformar o mundo não quer dizer fazer qualquer coisa para transformar. O mundo está aí para ser transformado, porque ele contém em si a aspiração a outra coisa. O que falta ao mundo já está no mundo. Ontem, por acaso, eu vi o documentário do Emicida, chamado Amarelo. É tudo para ontem. Está no ontem o que é a transformação do mundo. E aí ele faz um percurso inspirador sobre as lutas políticas brasileiras e integra todas as minorias no seu show, dizendo o que elas fizeram, de onde elas vêm. Porque a ausência que nós sentimos, na ausência que nós sentimos, já está presente o nosso programa de ação sobre o mundo. A humanidade só se põe os problemas que ela pode resolver. Então, nós não podemos somente falar
apenas falar, mas também não podemos fazer qualquer coisa. Se o mundo tem de ser transformado, é porque ele já está se transformando. Eu vi isso ontem muito claramente e muito emocionadamente no documentário Amarelo de Emicida. Nós temos no presente algo que anuncia, que antecipa e que convoca o futuro. Essas bancadas coletivas, por exemplo. Porque o sentido, gente, boia nas coisas, pelas relações entre as pessoas. Agir sobre o mundo para transformá-lo realmente é descobrir esse sentido, dar voz e vez a esse sentido, dar pleno poder ao sentido. A ação transformadora não pode passar ao largo de uma teoria. Está aí, então, a filosofia que Lyotard nos propõe. Então, é preciso que nós desenvolvamos uma fala que diga é isso, uma teoria, uma fala que diga é isso que acontece, é por aí que nós precisamos ir. Marx dizia, não basta que o pensamento busque a realização. É preciso ainda que a realidade busque o pensamento. Ele diz isso na contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. É quando a realidade vem ao nosso pensamento, quando o mundo vem à nossa fala, que pensamento e fala podem ser minimamente verdadeiros. É aí que se abre o caminho da fala à ação. Quem se lança à ação não escapa a essa necessidade, a essa lei da dívida, como dizia Heráclito, que faz tanto da ação quanto da fala, quanto de minha relação com o outro, quanto de minha existência corporal, uma troca. Outra vez eu indico para vocês o Emicida com o Amarelo. Do contrário, nós entramos na mesma cegueira do nosso tempo, especialmente agora no Brasil, que é a falsificação do sentido do agir, para confundir, como faz o nosso desgoverno. Agir para confundir. Eu dou liberdade para quem quiser se vacinar. Essa é uma ação. Nada filosófica. Nada consciente da ausência, da falta. É uma ação pela via da manipulação, em busca da conquista. Porque fazer é também deixar-se fazer. E nós só encontramos pessoas que se dizem completas, clarividentes, capazes, dignas, merecedoras de serem seguidas. Quando o nosso Lyotard, e eu concordo absolutamente com ele, por isso que escolhi esse livro para conversar com vocês sobre ele. Não existem tábuas da lei, minha gente, não há revelação. Nós não podemos dar crédito a uma fala já falada em outro lugar. O que é bom para os Estados Unidos sobre Trump é bom para o Brasil. Nós não podemos confiar numa lei estabelecida no além e que viria do fundo das coisas, de uma ordem natural das coisas. Eu sempre desconfiei muito dessa história da ordem natural e agora, com essas conversas com vocês, mais convencido estou de que não há ordem natural das coisas, há sempre ordem linguístico, cultural, social, econômica das coisas. No campo da história e da sociedade, não existe uma lei escrita que determine o sentido da história e o sentido da sociedade. Não existe política infalível. Nada está definitivamente conquistado. Vamos levar essas orientações, essa fala filosófica para a nossa realidade, para a nossa profissão, para a nossa vida, para a nossa família. Então, a gente se pergunta de que serve filosofar, já que você está dizendo que a filosofia, em seu próprio dizer, não encerra nenhum caso, não conclui nenhum sistema.
dizendo claramente: não serve para nada, não leva a nada. É aí que eu volto a insistir com o nosso autor. Nós não escapamos à lei do desejo. Qual é a lei do desejo? É a lei da presença-ausência, a lei da dívida. Nós não encontraremos refúgio algum, nem mesmo na ação, porque a ação, longe de ser um abrigo, nos expõe à responsabilidade de nomear o que deve ser dito e feito. Nós temos de gravar, de escutar, de transcrever, de nos expor aos riscos e aos perigos, de nos expor à significação latente do mundo sobre o qual nós queremos agir. Somos nós que determinaremos, a partir da nossa filosofia, qual a ação a ser tomada. Nós só conseguiremos transformar o mundo escutando-o. E a filosofia pode virar um enfeite esclerosado, um passatempo de pessoas que não têm o que fazer, porque ela não produz aviões supersônicos, porque trabalha às escuras, porque não interessa a quase ninguém. Ela pode ser tudo isso, e realmente é tudo isso. Mas ela também pode ser o momento no qual o desejo que está na realidade vem a si mesmo, no qual a falta da qual nós sofremos, da qual nós padecemos, enquanto indivíduos ou enquanto coletividade, possa ser nomeado. E ao se nomear, nos transforma, a nós, enquanto pessoas, e ao nosso mundo. E vocês podem perguntar, como se pergunta muito em psicanálise, mas vamos deixar a filosofia? Pode me levar a ser capaz de deixar de sentir essa falta? A filosofia pode me dizer como acabar com essa falta, como me preencher de sentido? É aí que eu repito a vocês, a pergunta é difícil, a pergunta é sem resposta, porque essa falta é a nossa lei. Toda presença se dá contra um fundo de ausência. E aí você pergunta, então, é razoável eu me desesperar diante dessa falta impreenchível por si mesma, em si mesma? Isso seria ceder à estupidez. E nós não vamos ceder à estupidez porque somos seres de cultura. Para isso, então, a filosofia nos serve. Por que filosofar? Porque há o desejo. Por que filosofar? Porque há a ausência na presença. Porque o morto está no vivo. E também porque existe nosso poder que ainda não é. E que só será quando nós nos pusermos a caminho, sabendo que o sentido se constrói quando a gente se depara com a necessidade de elaborar esse sentido. E nós não podemos escapar a isso. Dar atenção à presença da falta mediante nossa fala, em nossa fala. Falando sério, então, como não filosofar quando a gente se enquadra sob essa luz, quando a gente se enxerga os outros e enxerga o mundo sob essa luz da falta? Como não filosofar? Então, encerrando nossa conversa, eu convido todos vocês, a darem atenção à filosofia. Não a filosofia que serviu à teologia, mas a filosofia em si mesma, essa filosofia ateia, de consequências políticas muito densas. Quando os políticos aderem a uma falsa teologia, é hora de nós nos aproximarmos da filosofia que diz: o transcendente não há, há só esse real, no qual eu me vejo e com o qual eu tenho de me haver.
Foi maravilhoso ter a companhia de vocês nesses nossos encontros. Eu espero que eles tenham trazido a vocês algo a pensar, porque a mim me trouxeram muito a pensar. Eu saio desses nossos encontros um pouco transformado pelo peso do livro Por que Filosofar, de Jean-François Lyotard. Ao lê-lo e ao traduzi-lo, eu não tinha me dado conta das consequências profundas que esse livro nos traz. Até a próxima, até próximos encontros, à luz de outros temas. Muito obrigado e até breve.